Beleza? Aqui é o professor de História, Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre Segunda Revolução Industrial e Imperialismo, conhecido também como neocolonialismo, ou também como a partilha da África, Ásia e Oceania pelas potências imperialistas. Nós podemos observar aqui duas imagens onde nós vamos estabelecer uma relação entre a Revolução Industrial, que está na imagem 1, e a corrida imperialista, que está mostrando na imagem 2. Então, vamos lá? Segunda Revolução Industrial e o imperialismo. É importante nós entendermos as habilidades que nós vamos estar trabalhando no decorrer deste conteúdo, que são conhecer a segunda fase da Revolução Industrial e a relação entre ciência e as novas tecnologias. Ou seja, nós vamos fazer um paralelo entre a segunda Revolução Industrial e a ciência e as novas tecnologias que vão ser empregadas na segunda metade do século XIX e início do século XX. Então, pessoal, antes nós estamos falando da segunda Revolução Industrial, vamos relembrar um pouquinho da primeira Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra no século XVIII, 1760 para ser mais preciso. A primeira Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra, a Inglaterra é pioneira nessa Revolução Industrial, ela marca a passagem da produção artesanal para a produção manufatureira e marca também a passagem do sistema feudal para o sistema capitalista, implicando no quê? Numa série de transformações econômicas, sociais e tecnológicas que vai revolucionar não só a Inglaterra, mas o mundo inteiro. E olha só, já na segunda Revolução Industrial, que acontece no século XIX, 1850 mais ou menos, essa industrialização ela começa a ocorrer em escala mundial, que além da Europa industrializada, nós vamos ter Estados Unidos e o Japão também. Essas novas tecnologias elas vão procurar visar o lucro e vai impactar também nas novas tecnologias na vida cotidiana. Nós vamos ter a introdução da lâmpada incandescente, o motor a combustão, onde o petróleo ele passa a ser utilizado como combustível, a indústria química, a invenção da fotografia, o cinema. Então, olha só quanta coisa vai mudar. Cara, muita coisa. Então, esses países que começam a promover essa segunda revolução industrial, nós vamos ter o seguinte impacto. Aumenta-se a produção, é claro, obviamente, que eu também preciso de ter o quê? Mercado consumidor. Então, aonde estavam esses mercados consumidores? Além disso, com o aumento da produção, eu também preciso de matéria-prima. E aonde estavam esses fornecedores de matéria-prima? Então, pessoal, os países europeus agora precisavam buscar novos mercados consumidores e também fornecedores de matéria-prima. E afinal de contas, aonde estavam esses fornecedores de matéria-prima e esses mercados consumidores? Eles enxergaram a África, a Ásia e a Oceania como fornecedores e consumidores. Então, a partir daí começa essa corrida imperialista, que vai ser justamente esse movimento de expansão dos mercados europeus em busca de matéria-prima e também mercado consumidor. A conquista dessas terras, desses continentes, ela vai se dar principalmente através da guerra, numa justificativa ideológica de que o europeu ele era superior e civilizado. Então, nós podemos perceber aqui uma clara visão etnocentrista, onde um grupo coloca a sua cultura como superior, inferioriza as outras culturas. Também uma visão eurocentrista, a valorização da cultura europeia, inferiorização das outras culturas. E também, a partir dessa invasão, inicia-se um processo de aculturação, que é a inserção de novos hábitos e costumes culturais a um determinado povo. Então, toda essa movimentação que vai ocorrer dos países europeus de invasão a esses continentes na África, Ásia e Oceania vai se chamar de nova colonização, neocolonialismo. Então, pessoal, como nós abordamos no slide anterior, aqui tem um exemplo de como os europeus enxergavam os africanos. Numa justificativa de realizar uma missão civilizadora, tá?
Nós temos aqui o Repórter Tintim, que era uma famosa revista em quadrinho, também desenho na televisão. Nas aventuras, né, de Tintim no Congo, que é um país na África, que era uma antiga colônia belga. Nós podemos perceber aqui, na leitura das falas, todo o processo de aculturação, como nós podemos perceber aqui, o processo etnocentrista, a questão etnocentrista e eurocentrista estampados aqui nessas passagens, nesses quadrinhos. Então, a invasão na África, na Ásia e na Oceania, ela teve uma justificativa civilizadora, mas que, na verdade, era justamente a exploração das riquezas naturais, da mão de obra, da matéria-prima fornecida nesses continentes e também transformar esses continentes em consumidores de produtos industrializados. Então, pessoal, como forma de organizar essa invasão do continente africano e dividir os territórios entre si, as potências imperialistas da época organizaram entre 1884 e 1885 a Conferência de Berlim. Nessa conferência foram assinados acordos para a partilha da África e a regra de controle e ocupação. Podemos perceber que vários países da África são recortados como se alguém tivesse pego uma régua e repartido aquele território. Mas foi justamente isso que aconteceu. Eles colocaram o mapa da África numa mesa, pegaram uma régua e começaram a repartir os territórios entre si, sem se preocupar com a diversidade cultural dos povos africanos. Qual era o objetivo? Separar tribos amigas e colocar dentro de um mesmo território tribos rivais. Para quê? Para facilitar a dominação. Então, pessoal, como que ficou a divisão do continente africano após a Conferência de Berlim? No próximo slide nós vamos estar vendo um mapa, tá, com essa divisão. Mas olha só, a França ficou com a Argélia, Tunísia, parte da África Ocidental, a costa da Somália e a ilha de Madagascar. A Inglaterra com o Egito, Sudão, o sul do continente, a Costa do Ouro, a Nigéria e a Serra Leoa. A Alemanha com Camarões, o sudeste do continente e parte da África Ocidental. A Espanha com o Rio do Ouro, Guiné e Marrocos. A Itália com a Líbia, Eritreia e parte da Somália. E a Bélgica com o Congo. Então, pessoal, nesses dois mapas nós podemos perceber o antes e depois da Conferência de Berlim. Antes da colonização europeia, a grande diversidade étnica estabelecia a organização social da África, como nós podemos perceber aqui, ó. Olha só nesse mapa à esquerda. Após a Conferência de Berlim, e claro, colonização europeia, nós podemos perceber que a África ela vai ser rearticulada, tá, em possessões. Podemos perceber aqui, nessa área vermelha, as possessões francesas, essa área lilás aqui, as possessões inglesas, aqui as possessões espanholas, tá, a possessão belga, enfim. Então nós podemos perceber o quê? Que o continente africano ele foi totalmente retalhado pelas potências imperialistas da época. Então, e diante dessa invasão e colonização europeia no continente africano, quais serão os impactos sobre o continente africano? Primeiro, a perda da soberania e independência de seus povos, a violência estabelecida pelos colonizadores, a perda do direito à liberdade, os trabalhos forçados, a cobrança de altos impostos para financiar a colonização, a destruição dos costumes tradicionais e das culturas locais, política de segregação, separação entre europeus e africanos, urbanização e chegada de produtos industriais europeus. Muitos grupos resistiram a essa dominação, como por exemplo os Zulus, os Azante, os povos Nandi. São povos que resistiram a essa dominação estrangeira por muito tempo. Essa corrida imperialista ela não vai acontecer apenas no continente africano, ela vai ocorrer também na Ásia e na Oceania. Então nós vamos ter uma ocupação imperialista em territórios da Ásia e da Oceania também. O Japão ele também vai ingressar nessa corrida imperialista
tá? A partir do seu processo de industrialização. E o seu processo de industrialização, dessa passagem da era feudal para o período capitalista, vai ser na era Meiji. Tem até um filme, O Último Samurai, ele retrata muito bem esse período, essa introdução de costumes ocidentais dentro da cultura oriental. E os Estados Unidos também, né, vão dominar várias regiões na Ásia e no Pacífico, como por exemplo a região das Filipinas. Então, nós podemos perceber que neste mapa as possessões imperialistas na Ásia e na Oceania, toda essa área verde aqui, ó, Índia e aonde hoje é a Austrália, são áreas de dominação inglesa. A França domina aqui a região da Indochina, Estados Unidos essa região das Filipinas, o Japão essa área da Coreia, tá? As possessões alemãs nessa região aqui, tá? Então podemos perceber que essa dominação imperialista ela vai subjugar os povos nativos na África, na Ásia e na Oceania também. Um caso bem emblemático nessa corrida imperialista na Ásia e na Oceania vai ser o conflito militar entre Inglaterra e China, chamado de Guerra do Ópio, que ocorreu entre 1841 e 1842. As principais causas desse conflito é que a China ela tenta proibir o consumo de ópio no país. A Inglaterra introduz o ópio, que é uma droga, no mercado chinês. O mercado chinês era muito fechado, principalmente, e se fechou mais ainda devido ao avanço ocidental sobre o mundo oriental. E o que vai eclodir o conflito vai ser um carregamento inglês de 20 mil caixas de ópio que serão jogados no mar pelas autoridades chinesas. A China ela perde essa guerra contra a Inglaterra e a Inglaterra obriga a China a assinar o Tratado de Nanquim, que abre, 5 portos chineses para o livre comércio, elimina o sistema fiscalizador e Hong Kong vai ser entregue à Inglaterra por 155 anos. A concessão inglesa sobre Hong Kong ela acaba em 1999, voltando Hong Kong a ser um domínio chinês. Em todos os continentes, na África, na Ásia e na Oceania, onde houve essa colonização imperialista, houve resistências ao imperialismo. Esses movimentos de resistência à dominação tiveram início desde os primeiros contatos entre africanos, asiáticos com os europeus. Os movimentos de resistência ocorreram de diversas formas, desde os conflitos militares à manutenção da cultura local, e isso inclusive era muito importante, a preservação da cultura local ante a implantação da cultura europeia. Um dos símbolos dessa resistência ao imperialismo na Ásia vai ser justamente a resistência à dominação inglesa na Índia, onde houve uma grande resistência ao domínio inglês, com a existência de lutas armadas, várias lutas armadas entre indianos e ingleses. E um dos símbolos dessa luta vai ser a rainha Lakshmibai, que era a rainha de Jhansi. Ela consegue liderar um exército de resistência que vai lutar até a morte. Até hoje ela é considerada um dos principais símbolos da resistência à dominação inglesa na Índia. A Índia ela só consegue a sua independência em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Já no continente africano, também nós vamos ter uma resistência muito forte dos povos africanos contra a dominação estrangeira. Um exemplo, o Império Etíope, liderado pelo governante Menelik II, ele vai empreender uma série de ações contra as ocupações inglesas, italianas e francesas na região, conseguindo legitimar a independência dos etíopes. O povo Nandi do Quênia vai organizar uma série de lutas contra a construção de uma ferrovia em suas terras. O líder Nandi vai ser morto e acabou que o movimento acaba sendo enfraquecido. Os Zulus, os guerreiros Zulus na África do Sul, vão lutar contra a dominação inglesa em seu território. Eles conseguem uma grande vitória na Batalha de Isandlwana, tá? Só que no ano seguinte eles acabam sendo derrotados pelos ingleses e a Inglaterra acaba submetendo a sua dominação na África do Sul. Então, diante de tanta exploração pela qual os povos africanos, asiáticos e da Oceania foram submetidos, vão surgir também os movimentos nacionalistas,
tá? Esses movimentos surgem a partir da opressão imposta pelos países imperialistas. E esses movimentos nacionalistas vão defender a independência de suas respectivas regiões. Mas, afinal de contas, o que são esses movimentos nacionalistas? Nacionalismo é um conjunto de sentimentos de valorização e exaltação da nação. Políticas nacionalistas envolvem o reconhecimento de identidade comum e a defesa de uma perspectiva de união em relação a outros povos e nações. Então, esses movimentos nacionalistas visavam justamente fortalecer os laços culturais entre si e lutar pela sua independência para se livrar da opressão pela qual eram submetidos através dos povos que dominavam, né, dos países que dominavam suas respectivas regiões. E um desses movimentos nacionalistas que surge, nós vamos ter o pan-africanismo. Ele surge a partir da inconformidade de jovens africanos e afrodescendentes com a exploração imperialista das metrópoles europeias. O pan-africanismo ele acaba sendo um movimento de caráter social, filosófico e político que visa promover a defesa dos direitos do povo africano, tá? Constituindo um único Estado soberano para africanos que vivem ou não na África. E os principais idealizadores desse movimento, nós vamos ter Edgar Burgot e Marcus Garvey. Tá? O pan-africanismo ele foi amplamente divulgado através de congressos que vão ocorrer no decorrer do século XX. Tá? Principalmente, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando começa o processo de independências no continente africano. Estamos chegando ao fim dessa videoaula. Espero que esse conteúdo ele possa te ajudar no desenvolvimento das suas atividades. Tá? E até breve. Tá? Se você gostou dessa videoaula, você deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, beleza? E até a próxima. Até mais.